Muito boa tarde a todos, caros colegas servidores da Prefeitura da Estância Municipal de Olímpia. Boa tarde. É com grande satisfação que damos início à cerimônia de balanço das ações e Prêmio Excelência Municipal 2025. Com o final de mais um ano, nós expressamos nossa sincera gratidão a todos os servidores públicos que, com dedicação, profissionalismo e compromisso, contribuíram para o fortalecimento dos serviços oferecidos à população. Hoje nós celebramos mais do que números e resultados. Nós celebramos a consolidação de uma cultura de planejamento e inovação construída com esforço coletivo ao longo de 2025. O Prêmio Excelência Municipal simboliza um marco na valorização dos servidores públicos de Olímpia. Ele nasce para reconhecer trajetórias, iniciativas e entregas que se destacaram ao longo do ano, homenageando o compromisso, a ética e a dedicação dos profissionais que transformam a nossa gestão. Esse reconhecimento reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização dos servidores e com a construção de uma gestão pública cada vez mais eficiente, ética e participativa. Nós convidamos agora as seguintes autoridades ao palco para ocupar os assentos de destaque. O prefeito da Estância Turística de Olímpia, Geninho Zuliani. O vice-prefeito, Márcio Ikegami. O vereador Charles Amaral, representando toda a Câmara Municipal de Olímpia. E a secretária da Casa Civil, Raquel Crepaldi. Nós gostaríamos de agradecer a presença dos vereadores, secretários municipais, principalmente vocês, servidores públicos, imprensa e convidados presentes. Nós vamos convidar agora o vereador Charles Amaral, que representa neste momento toda a Câmara Municipal, para as primeiras palavras, para uma breve saudação. Charles. Bom, boa tarde a todos. Saudar o prefeito Geninho, vice-prefeito Márcio, secretária Raquel, onde saúdo todos os secretários, meus colegas vereadores, vereador Fernandinho, sargento Barreira, Ial. Dizer que essa tarde aqui, Geninho, representa muito do seu legado diante desse primeiro ano, que é de valorização dos servidores, capacitação, e a engrenagem principal que toca a máquina da prefeitura são vocês, servidores. Eu já trabalhei por 12 anos na prefeitura e conheço muitos aqui de perto, sei do esforço pessoal de cada um de vocês para tocar o serviço público da nossa cidade. Não é fácil o sacerdócio do servidor público, então que essa tarde, se vocês sintam o valor que a administração, que a gestão coloca através de vocês, e que vocês recebam esse reconhecimento. Nós, como vereadores aqui, representantes eleitos do povo, saudamos vocês também através desse reconhecimento nessa tarde, porque vocês são a peça principal de todo o trabalho público na cidade de Olímpia. Parabéns, Geninho, por essa gestão comprometida com a eficiência, com resultados, com números. Isso é um salto gigantesco para a nossa cidade e tudo isso se dá através de vocês. Uma boa tarde. Nós passamos a palavra ao vice-prefeito Márcio Ikegami para dar uma saudação a todos nós. Boa tarde a todos, a todas. Como eu disse semana passada, Geninho, muito obrigado por tudo que você fez durante esse ano, por tudo que você entregou. Hoje a gente está aqui com os nossos chefes, os nossos diretores, os nossos funcionários. Como o Charles disse, é a engrenagem que roda e faz a prefeitura andar para frente. Todos que estão aqui são vencedores. Todos que estão aqui merecem estar recebendo o prêmio. Aqueles que não vieram, que não foram indicados, não são menos importantes, né? A gente sabe que, se não tiver um gomo da engrenagem, ela não roda mais. Então, todos nós somos
importantes na prefeitura. Isso aqui é uma maneira singela da gente fazer o reconhecimento, trazer a vocês uma participação mais próxima do gabinete, do prefeito, do vice-prefeito. A ideia aqui é a gente fazer uma confraternização, da gente poder colocar todas as coisas que nós fizemos no ano para pensar, refletir e ver o tanto que nós avançamos, né? Nós temos aqui os secretários, agradecer os meus companheiros de pasta, né, de muito trabalho. O Geninho não para de cobrar a gente toda hora, né, Raquel? Mas a gente sabe que isso é para o bem de todos, para o nosso bem, para o bem do município, para o bem da gestão do Geninho. Tá? E agradecer mais uma vez a todos vocês, tá, que fizeram um ano, vamos dizer assim, espetacular. Um ano de muita luta, de muita mudança. Nós temos pela frente mais 3 anos na administração, que eu acredito que vai trazer um novo momento para a cidade de Olímpia. Tudo isso não seria possível se não tivéssemos um prefeito com a cabeça no futuro, com a mente aberta, mas se a gente não tivesse o prefeito e também não tivesse a mão de obra, a gente não chegaria aonde nós chegamos e aonde também não vamos chegar até aonde a gente pretende chegar. Uma coisa importante da gente lembrar é que nós somos servidores públicos. Todos nós estamos aqui para servir a população de Olímpia. Desde aquele que está trabalhando lá na limpeza, até eu que sou secretário, nós temos que atender a população, fazer o melhor para a população, pensar o melhor para a população. Tá? Mas agradecer a vocês, é um momento de reflexão, final do ano, Natal está chegando, o Menino Jesus vem e nos traz a esperança de renovar, de trazer mais alegrias, de realizar os nossos sonhos. Mas é isso, Geninho, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade de eu estar aqui ao seu lado, como vice-prefeito, como secretário da Saúde. Tenho certeza que a gente trabalhando, nós vamos entregar tudo mais. E agradeço à Câmara Municipal, Charles, pela parceria que nós tivemos na administração. Nós tivemos uma parceria gigantesca, sem vocês, vereadores, Barreira, Fernandinho, não seria possível a gente andar à velocidade que nós andamos. Mas é só agradecer a todos vocês e boa tarde. Vamos aproveitar aqui. Obrigado, Márcio. Nós ouviremos agora a secretária da Casa Civil, Raquel Crepaldi Righetti, para uma breve fala sobre o projeto Planejamento e sobre o Prêmio Excelência, iniciativas que representam o esforço coletivo de todas as secretarias municipais. Por isso mesmo, nós também convidamos os secretários municipais Kleber Cisoto, Max Mena e Cláudio Ferreira da Silva a se juntarem a Raquel aqui no palco. Por favor, secretários. Eles também compõem a comissão avaliadora do Prêmio Municipal de Excelência, nomeados pelo Decreto 9.750, de 4 de novembro de 2025. Raquel, o microfone é seu. Eu trouxe uma colinha aqui, que é para ficar 1 hora só, não me estender mais que 1 hora falando. Primeiro, boa tarde. Eu quero iniciar agradecendo a presença dos meus amigos servidores públicos, o qual eu tenho um orgulho imenso de fazer parte dessa categoria. Aos amigos secretários municipais, os vereadores, a imprensa, agradecer a todos vocês aí pela confiança. Começar aqui a falar rapidamente um pouquinho sobre o planejamento de 2025. Né? O Geninho, quando assumiu a gestão, ele deixou alguns critérios que construiríamos uma gestão pautada em planejamento, pautada em inovação, em olhar para as pessoas e na governança por dados. Então, nós não faríamos nada por intuição. É uma gestão técnica, uma gestão humana, mas, acima de tudo, muito qualificada. Então, isso pautou desde os primeiros dias a gestão. Então, nesse intuito, nós iniciamos o processo de planejamento estratégico com uma parceria importante com a Fundação Dom Cabral. Fizemos as capacitações de servidores, construímos alguns mecanismos aí para percorrer durante o ano. Tivemos muitos avanços, construímos software esse ano para poder conseguir acompanhar as metas, tudo em tempo real. E, nesse momento, eu aproveito para agradecer a minha equipe, em nome da Tamires, que conduziu esse projeto
da criação do software, toda a equipe da Casa Civil, que hoje é um software que é muito importante no acompanhamento das metas. Ficou muito interessante a facilidade, a dinâmica e a forma que a gente consegue controlar as nossas tarefas. Utilizem ele como fonte de apoio mesmo, né? Não só planejamento, nós não ficamos assim seguros somente com o planejamento a médio e longo prazo, mas com planejamento de curtíssimo prazo, com tarefas do dia a dia. E vocês fiquem à vontade para usá-los o sistema como uma forma de auxílio mesmo para controle dessas tarefas. A gente criou um ritual de gestão, né? Uma escuta participativa, fizemos diversas reuniões com secretariados, com toda a equipe, compartilhamos as dores, né, de uma gestão que fizemos muito diante do orçamento que tínhamos, de tudo que tínhamos herdado, né? Então, tivemos que montar um planejamento muito criativo, né? Mas com as ferramentas que tínhamos naquele momento. E realizamos muito. Todas as secretarias, e de uma forma muito interessante, um dando a mão para o outro, né? Então, uma secretaria apoiando a outra, todos pensando no bem da gestão, né? Aqui a gente não viu a Jéssica preocupada somente com a educação, a Gueguê com a cultura, a Ana com o fundo, que não tinha nem sede, inclusive nos primeiros dias ela já cedeu, né, o local onde o fundo não exercia, mas tinha suas atividades, cedeu para a saúde. Então, foi nesse espírito colaborativo que nós, secretários, passamos por esse ano. Desafiador, mas construindo uma base muito sólida para os próximos anos, para implantar o plano de governo que o Geninho estabeleceu de 2025 a 2028. Falar um pouquinho agora sobre o prêmio. Né? Agora, eu gostaria de falar mesmo como Raquel Crepaldi, administradora pública, servidora pública, que defende qualquer tipo de avanço na nossa carreira, que defende qualquer tipo de meritocracia que a gente consiga conquistar. Quando a gente veio com o projeto, eu falei assim, Geninho, eu acho que esse projeto é interessante a gente deixar para 2026. Eu não sei se vocês sabem a resposta dele. Porque a gente vai ter critérios fazer com mais tempo, critérios um pouco mais estabelecidos. Nós tínhamos ideia de soltar editais de inovação para que os servidores pudessem participar dando ideias nas outras secretarias. Mas ele falou assim, não, Raquel, mesmo que for simples, precisamos começar. Os servidores precisam sentir que eles estão sendo vistos, e eles precisam sentir isso agora. Aquele intuito de urgência que eu não sei se vocês sabem que o Geninho tem, né? E que sempre dá certo. Eu acho que prova disso é que nós estamos aqui hoje. Então, nós iniciamos o processo, criamos uma comissão, a qual as áreas meio, né, preferencialmente, foram chamadas para esse processo. Então, nós temos o Kleber, de finanças, o Cocão, de governo, o Max, da gestão, e começamos a pensar como nós poderíamos fazer isso de forma rápida e que todo mundo se sentisse envolvido no processo. Então, os secretários puderam indicar os servidores de acordo com a sua estrutura, com o seu tamanho, né, de secretaria. As secretarias menores indicaram menos pessoas, outros indicaram mais, e assim nós construímos aquela primeira lista de servidores indicados. E, sim, vocês já são premiados. Por quê? Só de fato, né, nós temos uma equipe imensa, como o Dr. Márcio falou aqui muito bem. Todos os servidores é a peça fundamental para a engrenagem girar, né? E todos os servidores que foram indicados é porque, de alguma forma, entregou além. E, então, sim, independente do resultado de hoje, já terão um olhar diferenciado na avaliação de desempenho, que depois o Max vai falar. Todos vocês, independente de ter sido habilitado ou não, e de ganhar o prêmio ou não, vão ter uma pontuação diferenciada na avaliação de desempenho. Para eu não me perder. Nós fomos questionados por alguns momentos, porque tem uns servidores que foram inabilitados. Nós tínhamos que criar critérios, né? E alguns critérios foram assiduidade, algumas questões do RH. Então, após essa indicação pelo secretário, nós passamos pelo RH, o RH fez um filtro, olhou questões de assiduidade,
para as categorias de diretor e chefe, tínhamos a exigência de ter participado do método Servir. Isso já estava publicado desde antes, que isso seria um critério definido, né? Então, aqueles que foram indicados e que não fizeram foram inabilitados. Aí surgiu uma terceira lista que nós começamos a fazer esse filtro com muita ética, com muita responsabilidade e com muito respeito, acima de tudo, por tudo que vocês entregaram durante o ano inteiro. Conforme nós havíamos... Foram feitas as votações, 1, 2, 3 rodadas de votação para poder ir chegando num consenso final, sempre que tinham servidores das nossas pastas, eu até vou enfatizar isso com meus amigos, né, a gente fez questão, nós nos abstínhamos da votação para que não pudesse influenciar, né? Então, quando tinha algum servidor do Kleber, naquele momento ele não votava no servidor dele, e assim sucessivamente, para a gente tentar, porque acaba sendo difícil a gente não se... jogar um pouco, né, para o lado. Então, nós criamos isso como critério para facilitar na nossa escolha final. E assim a gente fez com o máximo de respeito possível a todos os servidores, né? Eu sempre coloco no lugar de vocês. Quando eu estava falando aqui sobre se colocar no lugar do outro, né? Eu me lembro até de uma fala que nada melhor do que sentir a dor do outro, né? Eu já achei um dia na minha vida que cultura e turismo não trabalhava. Olha que ignorância, né? Então, você sentir a dor do outro é muito importante para que a gente trabalhe junto, de mão dadas, para que a gente facilite a vida do nosso secretário, do nosso companheiro, porque todas as pastas têm suas dores, né? Então, nós, servidores, a gente está nesse processo aí para facilitar. Vamos lá. As expectativas, né? Eu fico aqui até um pouco angustiada, porque eu sei que todos vocês, assim como eu, servidora, têm expectativa, e algumas pessoas podem se sentir injustiçadas, isso é natural, né? A gente se dedica, a gente se empenha, coloca emoção, e por isso que eu enfatizei tantas vezes que o fato de ser indicado já é um prêmio para todos vocês. Então, mas eu quero que, diante desse prêmio, vocês se sintam vistos, lembrados e ouvidos, né? É um prêmio que nasceu para evoluir, para aprimorar. Então, no próximo ano, nós vamos abrir logo em janeiro as sugestões para que todos vocês possam opinar qual é o tipo de critério, o que vocês acham legal, qual que é as categorias, para que a gente possa construir um prêmio ainda melhor. E eu queria lembrar, enquanto servidora, que essa forma do Geninho, né, que ele quis fazer esse ano, me faz lembrar um processo que nós vivemos lá atrás, em 2010. Lá em 2010, ele começou pela gratificação por assiduidade. E aí algumas pessoas, vai gratificar isso, aquilo, não existia nada, né? O servidor ele só tinha o direito de trabalhar e receber o salário no final do mês. E aí assim veio a reestruturação, criou organograma, criou função gratificada, as funções foram sendo melhoradas, aprimoradas, avaliação de desempenho, tudo isso, vale alimentação, avaliação horizontal, tudo isso, tudo que nós temos hoje para meritocracia, para mérito do servidor, foi uma visão do Geninho lá em 2010. E eu faço questão de falar disso porque, muitas vezes, nos últimos tempos, eu ouvi pessoas questionando, né? A gente tenta não errar, mas nós somos seres humanos, né? Nós estamos ali na frente tentando fazer o mais correto possível, então algumas pessoas questionam, será que a avaliação é feita da melhor maneira? Será que chega para quem tem que chegar? Enfim, mas é o que nós temos. Tudo que foi criado de mérito para o servidor foi lá atrás, e a gente está nessa fase de construção. E ele queria já começar a gestão com mais alguma coisa. Por isso que, mesmo de forma singela, o prêmio é mais um marco de mais uma ação do Geninho, desse olhar como servidor público, desse olhar dele humano para o servidor público. Então, eu falei que não ia me estender, falei demais. Vou passar para o Max finalizar a palavra aqui. Boa tarde a todos, senhor prefeito, Charles, senhor vice-prefeito.
caros secretários, vereadores e os nossos queridos servidores. Inicio dizendo que, com certeza, nós erramos. Tá? Somos seres humanos, e então eu tenho certeza que nós cometemos algum tipo de injustiça quando da avaliação de vocês. Fizemos o possível para poder acertar, para entregar o melhor possível a todos vocês. Mas eu acredito que o que resume a necessidade de olhar de maneira diferente para o nosso servidor, aquele olhar de carinho, aquele olhar de cuidado, resume-se numa frase que eu escutei no meu primeiro dia aqui na prefeitura. Como todo mundo sabe, eu sou de fora, sou de Mogi das Cruzes, e a convite do senhor prefeito eu vir para cá. Ele disse o seguinte: você me deu uma diversidade enorme de tarefas, mas ele falou: se você não fizer nada disso, mas acolher o servidor, eu já vou me dar por contente. Isso foi uma frase que ele me disse no primeiro dia, né? Então, para poder acolher vocês, a gente tratou esse ano de mais de 11 mil horas de capacitação a todos vocês, mais de 1.200 servidores que foram capacitados, o prêmio aqui de excelência municipal, que está sendo concedido a diversos servidores aqui presentes, todos merecedores, por um critério ou outro, por um detalhe ou outro. Uma lista teve que ser realizada. E isso é muito difícil, principalmente para quem julga. Né? Principalmente para quem julga. Para nós é muito difícil. Você ter que escolher entre tantas pessoas boas. Né? O servidor público, ele é diferenciado. Fui servidor público a minha vida inteira. Né? Foram 34 anos dentro da Polícia Militar. E assim, eu vim aqui para servir, não para ser servido. E é esse o espírito que eu vejo em todos vocês. Então, muito legal isso. Vocês partem inicialmente, aqueles que foram indicados apenas, eles já partem com 5 pontos a mais na avaliação de desempenho, que tem, né, o seu prêmio financeiro, né? Então, é uma coisa que ela é feita para que a gente possa tentar ao menos entregar um pouco de gratidão da alta gestão da prefeitura, em especial do senhor prefeito, para aquele que está lá na ponta. Eu valorizo muito, a pessoa que sempre faz faxina lá, eu ofereço um café, a gente, desde daquele que atende a nossa portaria, àquele que toma a decisão maior, todos são importantes dentro desse processo. E, para isso, o nosso reconhecimento. E perdão pelo erro, eu tenho certeza que nós erramos, mas tentamos fazer o melhor para poder entregar a cada um de vocês o reconhecimento que lhe é devido. Muito obrigado, Max Mena, pelas palavras. Muito obrigado, secretários. E para fazer um balanço das ações realizadas, dos desafios superados, os principais avanços e os próximos passos da gestão, convidamos o prefeito municipal, Geninho Zuliani. Opa! Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado a todos os secretários que estão aqui. Acho que eu não estou vendo só o França, que está para São Paulo numa justificativa de agenda oficial. Obrigado a todos os vereadores, em nome aqui do Fernandinho, do Barreira, do Ial, do Charles. Se eu esqueci alguém, vocês me corrigem aí. Obrigado ao meu vice-prefeito, meu companheiro. Eu falo sempre que o Márcio podia estar como vice-prefeito batendo perna aí, mas quis encarar ser secretário da Saúde. E ele sabe e sabia, né, do tanto que é difícil ser secretário da Saúde, uma pasta muito complexa, mas tem sido cada dia mais um gestor, um amigo, um confidente e que tem o mesmo espírito público como nós de fazer o Olímpia cada dia melhor. Em nome da Raquel, saudar cada um dos secretários aqui. Max, Galina, o Beto, a Guegué, a Jéssica, o Zopelário, o Cocão, o Cisoto, a Edna, o João Paulo e o Zé Cocão. E a minha esposa Ana, que preside o Fundo Social de Solidariedade. Hoje é um dia de prestar contas. E por que hoje? Falei para a Ana no carro agora. Aliás, fazer uma pesquisa, a Ana está brava comigo hoje, por causa que eu falei do presente de Natal dela. Falei que eu vou dar uma air fryer para ela, ficou brava comigo. Falei, Ana, você sabe o que é hoje? Falei, porque é o único dia que a Casa da Cultura estava disponível de tanto evento que a cidade tem. Olha que legal. A gente podia ter feito um pouquinho
mais adiante, mas hoje foi o dia que a Casa de Cultura estava com agenda, então a gente aproveitou para fazer essa entrega do Prêmio de Excelência e prestar conta desses 11 meses de governo, né? Que para nós tem um significado muito especial. Nós fizemos aqui a prestação de conta dos 100 dias, e hoje não vai ser um relatório, sabe, discurso grande, muito pelo contrário. É mais um bate-papo. A Casa Civil está consolidando o balanço de cada secretaria, isso vai transformar num book digital, que vai estar disponível a todos vocês a poder olhar, né, para aquilo que lhe interessa, para a sua secretaria, para a sua divisão, mas para outras divisões também, porque vocês podem um dia mudar de divisão, têm interesse em trabalhar em outra área, e até como cidadão, para saber aquilo que, na verdade, está funcionando de verdade na prefeitura. Eu preparei um vídeo aqui, que ele vai falar por tudo que nós fizemos. Cada um vai se enxergar aqui em cada ação desses 11 meses. Mas eu quero rapidamente aqui dizer primeiro sobre o prêmio. Quando eles despacharam comigo com a ideia que nós tínhamos dado para o prêmio, eles entendiam que estava muito em cima da hora. E eu tenho um ditado que eu repito todos os dias no gabinete: o ótimo é inimigo do bom. Então, se a gente não pode fazer o ótimo, vamos fazer o bom. E a pior... Uma outra coisa que eu digo todos os dias, Charles, a pior decisão que tem é não tomar a decisão. Então, aqui nessa sala, nós temos secretários, obviamente escolhidos por mim. Aqui nós temos os diretores, né, que se não fosse bom não seriam diretores. Então, todos aqui já são bons. Os chefes, que se não fossem bons não seriam chefes. E os comissionados, que se não fossem bons, não seriam contratados pela prefeitura. Então, nós temos um time de excelência aqui. E dentro desse time, por esses critérios aqui, algumas pessoas vão receber um certificado hoje de excelência. O ano que vem, quem recebeu esse ano não vai receber. E talvez a gente amplie o número para poder dar oportunidade nos 4 anos de governo para que todo mundo possa sentir o sabor de subir aqui em cima, de ser reconhecido. Eu falei para a comissão, falei, vamos fazer, por mais que não seja 100% o ideal, mas o funcionário ficou tantos anos esquecido, Márcio, tantos anos sem norte, tantos anos sem a cultura de governo, sem rumo, sem saber como dialogar com as demais secretarias, que faz toda a diferença. Então, por isso que a gente validou. E hoje, daqui a pouco, a gente vai receber aqueles que se destacaram. Mas, antes de mais nada, eu quero parabenizar e agradecer a todos vocês que estão aqui. Todos sabem também que, quando nós entramos esse ano no governo, nós entramos com um compromisso muito grande, que foi o plano de governo que nós construímos na campanha. E não tem nenhum problema em falar em plano de governo, porque plano de governo é uma peça que você coloca lá no sistema eleitoral. Essa peça ela é construída quando você dialoga com a sociedade numa pré-campanha, ouvindo as dores dos bairros, das pessoas, de cada segmento, da saúde, da educação, transforma isso num plano de governo. Você vai para a rua com esse plano de governo, no seu comício, no programa de rádio, e a população escolhe qual plano de governo ela quer para a cidade. E o nosso foi vitorioso. Então, esse plano de governo ele é a primeira bússola da nossa gestão. Nós olhamos para ele todos os dias. Quando nós tomamos posse, nós encontramos realmente uma prefeitura com a cultura de governo de lado. Uma cultura de um pouco cada um para si. Uma cultura de pouca integração. E mudar a cultura não é do dia para a noite. A gente consegue isso com convencimento, mostrando claramente e com exemplos o tanto que é importante ter cultura. E a primeira cultura que nós implantamos, você se lembra qual foi? A primeira de todas? Você lembra? Quase. Foi a cultura do horário. Eu não sei quem teve o capricho de olhar para o relógio hoje, mas o Jean começou a falar às 14 horas em ponto. Sabe por quê? Porque o poder público tem fama de ser atrasado.
Os políticos têm fama de começar atrasado, evento político é enrolado. Então, nós começamos todas as 13 reuniões de secretários que nós fizemos esse ano, começou pontualmente às 9 horas da manhã, para que os secretários levassem esse exemplo para dentro das secretarias e contagiassem os diretores, os chefes, a todo mundo a cumprir rigorosamente o horário. Isso é fundamental. A segunda cultura que nós estamos implantando é a cultura do cuidado. A gente poder olhar para o serviço público com cuidado, né? Para os nossos subordinados, para o prédio que a gente está instalado. Se ele precisa ser ruim por ser público, ou muito pelo contrário, ele precisa ser bom por ser público. Então, nós temos 4 anos para dar um grande exemplo de gestão do cuidado para todo o Brasil. E demos avanços significativos esse ano. Mas nós estávamos trabalhando com orçamento herdado. A partir de janeiro agora, nós vamos ainda intensificar a cultura do cuidado, para que todo mundo, independente do setor que for, né, o servidor tem que estar bem instalado. As pessoas que frequentam os órgãos públicos têm que ser recebido com dignidade, seja pela pessoa, pelo recepcionista, que tenha compaixão, seja pela onde ela vai sentar, para aquilo que ela vai visualizar. Eu disse na reunião da saúde esses dias para o Márcio, que eu tenho certeza absoluta. Cadê a doutora Maitê? Está por aqui ou não? Levanta a mão, Maitê, que ela está no fundinho. Eu visitei ela esses dias, e a paciente que estava com ela, até chegar na sala, a Maitê já tinha sarado. Porque se ela chega numa UBS, numa UPA, e ela tem um ambiente propício, ela consegue tomar um café, ela consegue usar o banheiro, ela tem uma recepcionista que sorri para ela, que atende com carinho, que se coloca no lugar dela. Até ela passar por toda essa triagem, sobra muito pouco para a área médica. Nós estamos vivendo num mundo hoje que a saúde mental está muito grave. E as pessoas precisam de acolhimento. Mais da metade das pessoas que procuram a saúde hoje, tirando aqueles com dor, injeção, dia a dia, muitos precisam se sentir acolhidos. Isso serve para todas as áreas do governo. E quem faz isso? São vocês. E se não for vocês diretamente, são aqueles que vocês treinam, são aqueles que vocês contratam. E eu falo, esse ano nós herdamos muito contrato da gestão passada. Então tinha muita desculpa para se dar. A partir do ano que vem, nós não temos mais essa desculpa. Não existe contratado ruim. Existe quem contrata que contrata mal. Se você fizer um bom termo de referência, um bom ETP, colocar fiscal de contrato decente, pessoas comprometidas e capacitadas, um terceirizado ruim, ele vai ficar 30 dias na prefeitura e vai ficar para fora. Porque vocês vão ter condições de substituição. Eu já me lembro no passado, né? As pessoas que me inspiravam. Não existe funcionário ruim, existe patrão ruim. E numa dessas reuniões dessa semana de metas, eu disse, olha, não existe funcionário ruim, existe chefe ruim. E também não existe chefe ruim, existe diretor ruim que não demitiu o chefe até aquele momento. E também não existe diretor ruim, existe secretário municipal ruim. E quando o secretário é ruim, é porque o prefeito é ruim. Então, nós temos que todo mundo olhar para a sua responsabilidade. Aonde que nós temos que olhar? Aonde que nós estamos falhando? Aonde que nós temos que empoderar, capacitar, cobrar e, por que não, substituir? Porque aqui não é para a gente ter piedade das pessoas que trabalham com a gente. Nós estamos aqui em 200, mas tem 56 mil pessoas lá fora esperando que nós fazemos e entregamos o melhor que a gente possa. Então, para isso, pessoal, tem que ter oportunidade de capacitação, oportunidade para cuidar da saúde dentro do nosso RH, para a gente poder entregar aquilo que é melhor. E eu falei para todo mundo, não vai faltar dinheiro para capacitação. Não faltou esse ano e não vai faltar para o ano que vem. A capacitação é tudo, seja ela técnica, seja ela emocional. E depois que nós recebemos o governo,
depois do plano de governo referendado, nós contratamos a Fundação Dom Cabral, que deu a primeira linha mestre dos nossos 4 anos, que foi o planejamento estratégico, que virou lei. As missões e valores que nós desenhamos junto com a Dom Cabral, nós que eu digo nós mesmos, virou decreto, está institucionalizado. A adesão às ODS virou lei dentro do planejamento estratégico. Nós temos bússola, nós sabemos aonde a gente quer chegar. E quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho é mais curto. Porque as divisões sabem uma da outra, os objetivos de uma da outra, principalmente quando a gente destrincha esse planejamento estratégico em metas, que se tornam públicas, que tornam prioridade do governo. Compras vai olhar o teu pedido com prioridade, o jurídico vai olhar o teu pedido com prioridade, e assim sucessivamente. E todo mundo chuta a bola para o mesmo lado. A chance de ela entrar para o gol é muito maior. Esse ano, pessoal, as entregas vão passar aqui para nós, já já. Mas é um ano que nós mudamos muito a cultura. Mas não é uma cultura que se muda do dia para a noite. A minha forma de governar é diferente da minha forma do mandato passado. E isso é um processo que todos nós passamos, de amadurecimento, é a idade, é o tempo de trabalho, é a dedicação. E todos vocês aqui que estavam comigo lá atrás percebem isso nitidamente. Então, a mudança do horário foi um simples gesto para vir a mudança da cultura do cuidado, mas a cultura do planejamento, a cultura de dados, a cultura da inovação. Quantas vezes eu já disse para todos vocês que o planejamento é fundamental na nossa vida. E repito, se chegarmos todos os dias às 8 horas da manhã no nosso trabalho e abrirmos a porta e for atender as demandas dos outros, as nossas demandas sempre ficam para trás. Nós sabemos quanto a gente precisa por dia, se é meia hora, 40 minutos, 1 hora, para organizar a nossa agenda. Porque senão você vai até às 5 da tarde atendendo as demandas de todos e aquilo que você idealizou para o teu setor vai ficando de lado. Planejamento é fundamental, é pensar antes da coisa acontecer. A cultura de dados, né, através de todas as movimentações que a gente tem feito, e vários de vocês já viram os BIs lá no gabinete, ela é uma cultura riquíssima para a tomada de decisão. Vou chegar para a Edna em janeiro e falar: Edna, quantas cestas básicas entregaram ano passado em dezembro? Tem que chegar no ponto de buscar nota fiscal do governo passado para ver quantas notas fiscal compraram. Nós temos que sair totalmente do analógico e a gente ganha tempo, a gente ganha escala e com isso a gente ganha eficiência na entrega de cada um de nós da secretaria. A cultura da liderança e da inovação é fundamental. Eu digo para todo mundo que cada um daqui tem uma profissão diferente. Que nós temos pedagogos, enfermeiros, médicos, administradores. Mas quando você vira diretor, você não é mais só isso. Você é líder. Você tem que fazer gestão de equipe. Você tem que fazer gestão de resultados. Você tem que olhar para o custo. Quando você vira chefe, você passa a ser líder. Você tem que olhar para tudo isso. O Márcio é funcionário público, de carreira. A Raquel também. O Max foi a vida inteira. O Charles já foi servidor público também na prefeitura. É fundamental para o líder saber gerenciar a equipe, cuidar da saúde emocional, olhar para a meta, resultado e estimular pessoas todos os dias. Que não é simples, mas não é difícil, não é impossível. E, por fim, a cultura da inovação, que nós estamos mais agora nesse final de ano, mas o ano que vem vai ser talvez a cultura que a gente vai mais implantar. E inovar, pessoal, para deixar claro, não é painel de dashboard, disco voador, tudo. Não, inovar não é só tecnologia. Inovar é mudança de comportamento. Inovar é você olhar do lado e pensar diferente.
quando vier na tua cabeça assim, olha, eu fiz assim porque sempre foi assim, a chance de estar errado é muito grande. Por que eu faço assim? E para não me alongar muito, eu gosto de citar 2 exemplos. Um foi a nossa na gestão de trazer o credenciamento do GPCAR. Né? Porque toda mudança, ela exige medo. Isso é do ser humano. Nós vamos mudar de casa, pode até ser uma melhor, mas a gente tem um quezinho com aquele quarto, com aquele cantinho, com aquela televisão, com o nosso banheiro. E muitas coisas que mudaram esse ano foi para melhor, mas as pessoas precisam mudar, sentir, para depois falar, não, realmente, vocês tinham razão. E para isso precisa do papel do líder, para tomar a decisão de fazer a mudança. E é isso que eu espero de cada um de vocês. Vocês já fizeram muito isso esse ano, mas eu espero cada um de vocês. Se fôssemos consultar, o que vocês acham? Vamos credenciar um aplicativo para os funcionários públicos. Não faz nenhum sentido um carro da prefeitura com investimento alto, imobilizado ativo, seguro, despesa com despachante, etc., etc., para andar 4, 5 mil quilômetros por ano. A conta não fecha, é dinheiro jogado no ralo. E vou citar mais um, que esse é bem recente, que aconteceu semana passada. Eu fui na inauguração da farmácia lá com o Márcio, lá na Santa Efigênia. E chegando na farmácia, e no primeiro semestre a gente ouvia, olha, está faltando um remédio na farmácia. Por quê? Porque contrato, licitação, empresa. Até que chegou em julho, eu falei, olha, gente, não tem mais desculpa. Ou a gente não sabe comprar, ou nós precisamos trocar a equipe de licitação, ou trocar a equipe jurídica, ou trocar quem pede o remédio. Alguém está errado, não pode faltar remédio. A prefeitura é obrigada a entregar 214 medicamentos. Esses 214 não podem faltar por nada. Até que na inauguração fui lá e estava faltando. E fui entender por que um pouco, me aprofundar um pouco mais. E naquela ocasião tinha uns medicamentos que o laboratório faltou um insumo, um que vinha da China, um insumo que vinha da Rússia, etc. e tal, mas eu falei, anota os 4 medicamentos que estão faltando para mim. E anotaram, pus no bolso e saí de lá. Saí de lá e passei na Droga Raia. Falei, tem esses 4 medicamentos aqui? Ele falou, tem. E aí, para você ajustar isso dentro do poder público, é aí que nós temos que parar e fazer a seguinte pergunta. Nós estamos diante de um problema, não estamos? Nós podemos ir na rádio e falar, olha, gente, faltou insumo, prestar conta dessa forma à população. É ação judicial. Mas se nós começarmos a pensar que o problema é a grande oportunidade do governo, tudo pode ficar diferente. O problema vem da dor, vem da necessidade. Eu sentei com o Max e falei, Max, se nós abrirmos um credenciamento e pedir para a rede pública de farmácias participar dos 214 medicamentos, ele falou, está fácil, porque tem uma tabela SUS com preço fixo. O duro vai ser convencer os farmacêuticos a vender para a gente nesse preço. Mas se a gente credenciar, aqueles 2 ou 3 ou 4 remédios que faltam naquela semana, a gente dá um voucher para a pessoa. Nós não temos, mas você pode retirar na farmácia X, que nós temos credenciamento, e a gente passa a não ter mais problema nunca mais com falta de medicamento. Sentei com uma das empresas de Olímpia, expliquei as condições para ele. Falei, olha, talvez você não vai querer vender por causa do preço. Primeiro que ele já simpatizou com a ideia. E falei, mas muita gente vai conhecer a tua farmácia que não conhece. Ele vai lá buscar um remédio da prefeitura, mas ele pode comprar uma chupeta, ele pode comprar um desodorante. Ou ele pode só olhar e depois voltar com o marido ou com a esposa e falar, não, eu fecho, eu topo vender e estou dentro. Então, nós devemos soltar esse credenciamento nas próximas semanas. Nós já temos pelo menos um de rede farmacêutica de Olímpia, que vai participar e, obviamente, nós vamos resolver um problema. Mas era simplesmente olhar para trás e desistir. Isso, medicamento não tem solução. Eu fui na reunião do nosso consórcio de 21 municípios e passei esse problema. Todo mundo baixou a cabeça e falou, esquece, não tem saída. Então, pessoal, tem saída. Nós precisamos pensar diferente. Sempre fazer uma autocrítica
de que sempre foi assim e deve ser assim. Inovação não é só tecnologia, não é só painel, não é tudo que é novidade, não é sair entregando para a cidade câmeras, sensores, muito pelo contrário, está muito mais simples do que vocês imaginam. E 2026 a inovação vai bater muito forte no nosso dia a dia. Para não me alongar muito, pessoal, a minha expectativa é que todos vocês sempre repassem para a equipe de vocês entusiasmo. Nós temos uma cidade para cuidar, nós temos um orçamento para administrar, nós escolhemos a gestão pública porque nós quisemos escolher. Nós somos vocacionados para isso. E é mostrar para as pessoas que todo mundo pode crescer dentro da gestão pública, para a gente fazer realmente uma gestão diferente. E quando a gente herda uma máquina pública sem cultura de governança, talvez poderia fazer o que é mais fácil. Vamos tocar assim. Mas a nossa grande sacada foi assim, vamos investir no servidor. Nós vamos investir no diálogo, para que todas as secretarias possam se conhecer, para que todo mundo conheça o trabalho transversal. E a capacitação vai fazer muito a diferença, não só na tua vida enquanto servidor público, mas ela faz diferença, como os relatos que muitos servidores me passam. Geninho, aquele curso de inteligência emocional fez uma diferença muito grande na minha vida com o meu marido. Alguns relataram com os filhos, dentro de casa. É para melhorar o ser humano, que hoje é servidor da prefeitura. Pessoal, eu vou convidar para vocês. Está pronto aí? É um vídeo de 9 minutos, mas eu tenho certeza que cada um de vocês vão se enxergar muito em cada ação que passar aqui. E muitos de vocês vão também ver pela primeira vez algumas notícias, porque nem todo mundo tem tempo de ver as notícias da prefeitura toda hora, ver os anúncios, ver a live do prefeito. E aqui a gente conseguiu compactar. Muitas vezes vocês vão dizer assim, mas aquela ação da minha secretaria não está aqui. E não dava para pôr tudo mesmo. Senão ficaria 3 horas de vídeo. E esse aqui a nossa equipe de comunicação fez com bastante capricho. Então, eu convido vocês a assistir o nosso vídeo balanço desses 11 meses de governo. O que você é capaz de fazer em 1 minuto? Na Prefeitura de Olímpia, nós realizamos. Saúde, assistência social e fundo social. Aí eu falei, vou usar o TLUPA. Menos de 1 minuto. Gente, maravilhoso. Hoje nós viemos, Vitória, trazer seu kit de mãe olimpiense. Deus abençoe. Amém, amor, amém. Pode nossa, não pagar aluguel, meu Deus. É o sonho que eu sempre tive minha vida inteira.
Tô ansiedade pra ir pra casa nova. Ai, é maravilhoso. Planejamento, finanças, gestão. Que teve os melhores índices do Pilar de Desenvolvimento Econômico e Ordem Pública é Olímpia. Educação, esporte. Isso aí, pessoal. Vamos aprender a trabalhar, ganhar dinheiro ou não vamos? Cultura, turismo. Boa noite para você ligado na Band Paulista. Boa noite para você de Olímpia, de toda a região. Dá para dizer qual que é o segredo de Olímpia quando se fala em turismo? Boa noite. Boa noite. O segredo de Olímpia é receber todo mundo muito bem. Inovação, governo, Casa Civil. E Olímpia recebeu uma boa notícia. Preparamos com muito carinho, não só para os olimpienses, mas para todos que visitam Olímpia.
Segurança, Zeladoria e Obras. Estamos bastante felizes aí, cara. Facilitou muito o nosso dia a dia aí. Natal Breda, depois da reforma, ficou ótimo. E nós só tem a acrescentar, só tem a agradecer. Excelente. O que você é capaz de fazer em um ano?
Parabéns a todos os servidores de destaque. Nós vamos agora à próxima categoria, prefeito. Se tivesse um prêmio de popularidade, hein? O Vitor e o Luiz Aragão ia dar, ó. Vamos, da foto. Geninho, a sugestão, por motivos óbvios, é que você fique um pouquinho atrás. Pessoal, eu estava reparando alguns colaboradores aqui que esse ano mudou de setor. Então o Vitor estava lá no RH por muitos anos, né, Vitor? Foi para a cultura. O Kojima estava na GCM, né, Kojima? Passou no concurso, foi lá para inovação. Me ajuda a lembrar, uns 3. O Fábio estava no patrimônio, está lá no gabinete agora, virou queridinho do gabinete de todo mundo. Quem mais? Alguém? Fora os novos, né? Nenhum mais que mudou? Você vê que a mudança, às vezes, ela é benéfica. Por isso que o nosso RH tem que estar sempre de ouvidos atentos, porque, às vezes, uma mudança de departamento, uma mudança de perfil, uma mudança de atitude faz toda a diferença. Bom, parabéns a todos. Vamos para os próximos. Muito obrigado a todos. Agora, categoria servidores comissionados destaque. Convidamos 4 servidores comissionados destaque para receber o prêmio. Por favor, Geninho. Eu chamo? Se eu chamar essa aqui, vão achar que é marmelada. Vamos deixar ela por último, então. Finanças. Kelly Cristina Furlaneto. É bom ser de secretaria grande, né, Kelly? Que tem mais gente batendo palma. A sorte da Bruna que no Fundo Social a Ana faz barulho para 30. Ô, Kelly, encosta aqui um pouquinho enquanto eu chego aqui. Obras. Guilherme Amin de Faria. Para jogar bola é bem fracão, mas para prêmio é bom, hein? Vamos lá, segurança. Bruno Frel Garcia. E para finalizar essa categoria, Casa Civil, Bruna Ashley Paiva. Bruna que trabalhou, inclusive, muito hoje para realizar esse evento.
Não, dos 4 comissionados, 3 são concursados. A Kelly, o Guilherme e o Bruno. O Bruno era, né? Aí acabou com a Prodem, acabou com o teu concurso. Valeu. Pessoal, muito obrigado, viu? Palmas a eles. Parabéns aos servidores comissionados destaque. Agora nós vamos à categoria chefe de setor destaque, também 4 pessoas. Eu vou fazer um charme nessa aqui. Eu vou chamar o secretário aqui primeiro, só para deixar um pouquinho de suspense, e depois eu anuncio. Sobe aqui comigo Beto Puccini do Turismo, Max da Gestão, Galina Obras e Márcio Ikegami da Saúde. Ô, Jane, deixa pronto aí o primeiro chefe de destaque do turismo e o Beto Puccini fica no meio posicionado para entregar para o primeiro chefe de destaque, Daniel Cambraia Baptista. Enquanto o Daniel sobe aí, o Max também fica a postos para receber Diogo Tavares da Silva. E o Galina recebe Flávio Augusto Santinon. E para finalizar essa categoria, nosso vice-prefeito Márcio Ikegami recebe aqui também, como último chefe de destaque de hoje, Lilian Carla Fogagnoli dos Santos Dias. Vamos. Mas cadê o próximo? Ó, o Beto Puccini pode descer depois da foto. O Max fica. Você sobe João Paulo da Zeladoria na próxima. Sobe o Cláudio Cocão. E a Raquel Crepaldi fica aqui. Espera um pouquinho. Pessoal, vamos passar agora para diretor de destaque.
Já pedi para o João Paulo da Zeladoria estar aqui em cima, Cocão está aqui em cima, Max está aqui em cima e Raquel está aqui em cima. João Paulo, receba aqui Paulo Sérgio Buzo Júnior. E a Secretaria de Governo, Cláudio Cocão, recebe Priscila Fernanda Minani. E o secretário Max Mena recebe Sandro de Campos Magalhães. Eu achei que o Sandro ia tomar vaia. Ó, para finalizar a Casa Civil, eu vou pedir pro Fernandinho, pro Barreira e pro Charles também acompanhar. O Ial tá aí ainda? E o Ial, que eu não tinha visto, acompanhe Tamires Aparecida Nicolucci. Muito obrigado, servidores. Agora a gente tem uma última categoria de destaque, que são as secretarias de destaque. 5 secretarias de destaque. O Geninho vai tirar essa foto e vai assumir aqui o mestre de cerimônias, que ele que vai chamar. Último destaque, as secretarias de destaque. E agora, hein? Como é que faz aqui para o prefeito anunciar as secretarias? Pessoal, foi doído para a gente, hein? Eu quero que todos levem em consideração nessa decisão, primeiro, os critérios que foram estabelecidos, que foi à risca. Foi o mais justo? Talvez não, mas foi o que estava estabelecido.
todos os 13 secretários e secretarias, mais o Fundo Social, mais a Controladoria, todos foram super importantes para esse processo todo que nós já mostramos aqui. Vocês viram que todas as secretarias tiveram entregas de excelência. Por que que não é, talvez, muito justo nesse critério de metas? Porque teve secretaria que teve 15 metas e teve secretaria que teve 90 metas. Mas talvez aquele que escolheu 15 metas mais difíceis. E talvez aquele que colocou 90 tinha algumas mais simples. Tem secretarias que poderia ter um peso maior que a outra, pelo tamanho, pelo orçamento, mas nós deixamos todas iguais. Então, por isso que a gente não consegue fazer isso com toda a justiça. Como o ótimo é inimigo do bom e a homenagem sempre é muito importante e a pior decisão a ser tomada é não tomar decisão, tomamos a decisão. Eu quero chamar aqui, em primeiro lugar, quando eu falar a secretaria, todos que estão aqui daquela secretaria, venham aqui. Secretaria Municipal da Educação. Será que o palco vai aguentar? Ô Jéssica, depois você cumprimenta, Jéssica, tá empacando a fila. E eu não vou falar quem ficou em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tá sortido aqui, viu? Pessoal, essa secretaria aqui, ela é culpada em gastar metade do dinheiro da prefeitura. Ela tem metade dos funcionários públicos da prefeitura. Só que, olha, é a secretaria que vai mais entregar para o nosso futuro, é que prepara nossas crianças. E agora com primeira infância, né, desde quando está na maternidade, lá com a saúde, com mãe olimpiense, a responsabilidade de cada uma desses professores, desses 1000 professores, é fundamental para o município. E ter a educação de Olímpia como uma das que mais bateu as metas desse ano, para mim é um motivo de muito orgulho. A nossa educação já é boa, com propósito, com objetivo, com clareza de onde ia chegar e com um time desse comprometido, Olímpia vai entrar no mapa de uma das cidades com a melhor educação do país, com certeza. Parabéns a todos vocês.
Eu devia ter deixado a educação por último, né? Para fazer uma festona. Errei na estratégia aqui. Eu vou fazer uma surpresinha, então. Até a educação descer, gente. É gente que não acaba mais. Ó, eu já quero acalentar o coração de quem não vai estar aqui hoje, que teve umas 3 secretarias que passou raspando, hein? Uma caprichadinha que de ano que vem vai estar aqui em cima. Eu não é, Raquel? É. Essa ninguém esperava, mas temos que ser justos. Sabe quem vai vir aqui? O Fundo Social de Solidariedade. Hein, meninas? Gleice, cuidado que você cai, Gleice. Ó que timaço. Lembrando que o Fundo Social não é uma secretaria constituída, mas esse ano quis entrar nas metas, dentro do planejamento estratégico. O fundo que ficou acanhadinho, quase sumiu esses últimos anos, voltou com tudo. E o papel do fundo é sensacional, porque ele auxilia, ele chega muitas vezes aonde a saúde, o social e tantas secretarias por políticas públicas ainda existe uns buracos, alguns vácuos na legislação que o fundo vem cobrindo, e muitas vezes com campanhas de arrecadação de dinheiro público, de parcerias com a sociedade civil. É um quadro reduzido, mas não ficou ali limitado à entrega das fraldas geriátricas, ao leite em pó, muito pelo contrário. Entrou no Olímpia Empreendedora com tudo, com capacitação, brechó solidário, enfim. Parabéns a Ana e toda a equipe. Vamos chamar, que é óbvio, né? Mas temos que reconhecer, até porque se não fosse, tudo estaria ruim. A Casa Civil. Você imagina se a Casa Civil não bate as metas? Pessoal, a Casa Civil parece pequena, mas não é, né? O jurídico está lá embaixo da Casa Civil, todo o planejamento estratégico, todo o nosso índice, toda a nossa governança dos índices da prefeitura e premiações. Todo o expediente, legislação, decreto, lei, o Conecta Mais Olímpia, enfim.
Parte está lá no gabinete, parte está lá no antigo Daemo, o jurídico. Esqueci de alguma coisa? Acho que não, né? Mas o time é grande também. E agora a última secretaria, que na verdade ela não é a última das 5, porque eu não fiz em ordem de primeiro ao quinto, eu dei uma sortida pelo tamanho das secretarias. Deixa eu ver. Ah, é verdade, tem 2. E agora, hein? Vocês querem uma grande ou uma pequena? Vou fazer uma menorzinha por enquanto? Então vamos lá. Mais uma secretaria que com muita alegria se dedicou muito, cumprindo as metas estabelecidas. Secretaria de Turismo. Pessoal, nós vamos para a última secretaria que vai receber o prêmio. Como eu disse, né? Várias ali passou raspando. O ano que vem, com critérios mais claros, nós vamos colocar também as metas mínimas e máximas. Nós vamos começar a analisar um pouquinho também a complexidade. Mas não poderia passar batido um momento tão importante como esse, né? Então, acho que agora o momento é a gente ficar feliz pelo companheiro, em primeiro lugar. Ficar feliz pelo outro secretário, né? Fazer uma reflexão, que isso é natural do que a gente tem que fazer no final do ano. Mas o mais importante é estar todo mundo pronto, porque se 2025 foi isso, vocês imaginam 2026. Vai ser muito trabalho, muita dedicação. Eu tenho certeza que vocês vão estar prontos para dar conta do recado, para liderar a equipe de vocês. Tem muita coisa boa para acontecer. E sobrou só uma secretaria. Mais uma vez, não está em ordem das 5, ela não é a 5ª. Tá? E a gente fica muito feliz, porque são secretarias que, no meio da gestão, faz toda a diferença na ponta. Eu chamo aqui com bastante carinho a Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.
Ah, tá bom. Depois que acabar aqui, nós vamos chamar os secretários para bater uma foto. Tem um último ato dele da Raquel. Esse é o recado, já? Então vai. Pessoal, a Secretaria de Finanças, para nós todos, ela é muito importante, assim como é a gestão, assim como são as secretarias meio, que não está entregando ali na ponta, que não tem orçamento garantido, não tem limite constitucional. Uma coisa que cada secretário, cada diretor e chefe também tem que levar em consideração é o ponto de largada de cada uma. Então, quando você olha para a tua secretaria e fala, nossa, a minha não está entre as 5. Mas em que situação você largou dia 1º de janeiro? Tem muitas secretarias que vinha se estruturando ao longo dos anos, que vinha tendo seus softwares, seus aplicativos, foi crescendo ao longo dos anos, e o exemplo é de finanças. Eu lembro que o Kleber voltou à secretaria agora e falou, Geninho, praticamente está como nós deixamos lá em 2016. Na minha visão, avançou muito pouco, mas também não foi desfeito muita coisa. Então, ele largou muito na frente de vários de vocês. A grande vantagem é que eles pisaram no acelerador com bastante carinho e atenção. Acabamos de votar agora o Código de Posturas novos do município, que não é simples. Quantas páginas são, Kleber? 316. Toda a arrecadação do município está aqui, né? Todo o controle patrimonial, controle de IPTU, né? Código de Posturas e tantas outras coisas. Está no coração da prefeitura, assim como é gestão, assim como são outras secretarias, como é a Casa Civil, é finanças. Nós subimos os nossos índices, nós estamos com a contabilidade A, nosso potencial de endividamento continua A, mesmo no final do ano. Vamos pagar todas as contas até 31/12, vamos manter aquele dinheiro para fazer a ampliação na Santa Casa sem mexer. A Finanças fez a lição de casa, ela saiu um passo na frente de muitas secretarias, porque isso veio do passado, dos investimentos. Tem secretaria, por exemplo, Cultura e Turismo, nasceu esse ano. A Casa Civil nasceu esse ano. Tem secretarias novas. Então, leve em consideração também o ponto de partida de cada um de vocês. Mas ter Finanças, que é uma secretaria meio premiada, e poder cumprir todas as metas, vocês podem ter certeza que isso é um ganho coletivo, é um ganho para todos nós. Parabéns, Finanças, por esse resultado. Parabéns, Secretaria de Finanças. E nós agora convidamos todos os secretários presentes para tirar uma foto aqui com o nosso prefeito em cima do palco. Depois disso, ainda tem um ato meu e da Raquel. Antes da gente terminar o dia, aí vai ser uma coisa muito rápida. Os vereadores também, por favor, presentes. Geninho, a gente quer quebrar um pouquinho o protocolo aqui, eu e o Jean, e aproveitar que todos os secretários e os vereadores já vão estar aqui em cima para... Tá todo mundo conversando, batendo papo, mas hoje é dia de festa, não tem problema, o protocolo não precisa ser, né, cumprido de forma tão rigorosa. Então, nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo antes da foto. Quer falar um pouquinho, hein, Jean? Falo e quebrando o protocolo também, que o primeiro a quebrar o protocolo hoje foi Eugênio José Zuliani. Nós programamos... Bem, então, deixa eu fazer uma manchetinha. Havia um protocolo agora para eu fazer, a pedido da Casa Civil, uma homenagem a Eugênio José Zuliani. Tem um texto aqui a esse respeito. Eu não vou ler o texto. Eu vou dar a minha sensação, e parte dela é cômica. Eu vou dar a minha sensação do que eu enxerguei aqui nesses 5 meses que eu estou aqui. São meus primeiros 5 meses no poder público, são os meus primeiros 5 meses em Olímpia. E eu enxerguei no Geninho um sujeito provocador. Eu vou dar uma historinha de 1 minuto, mas são tantos exemplos.
a gente sai para a rua para captar vídeos com ele. O Daniel, que está aqui na minha frente, videomaker. O Candini, que tem décadas de experiência em cinema, em propaganda, sabe tudo sobre imagem. E tem aquela voz linda que fica no fundo dos vídeos. Aí a gente planeja o que a gente vai fazer no dia seguinte. Íamos fazer umas imagens com o Geninho nas casinhas do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, que estão sendo construídas. O Candini planejou o que ele queria, um texto bem feito, tudo planejadinho. Chegamos lá, a gente pisou nas casinhas, o Candini estava olhando para o sol para ter uma noção de onde que ia gravar. O Geninho enfiou a cabeça numa janela, falou: Dani, você me grava de cá, que eu ando para lá, e eu ponho a cara aqui, e tá pronto o vídeo. Tipo, Candini, a gente vai ter que melhorar, porque o homem já fez. Hoje nós fizemos um protocolo aqui, ele quebrou o protocolo inteiro, mas ficou mais saboroso a nossa tarde. Trouxe as pessoas aqui em cima, isso não estava previsto, valorizou mais as pessoas. Ele nos provoca. E nos provocando, ele faz com que a gente pense mais, faz com que a gente se dedique mais. Eu ajudei a montar esse vídeo de 9 minutos. O vídeo estava com 7 minutos. Cada vez que ele assistia... Ele adicionou 2 minutos no vídeo. E eu li, vocês sabem, porque os secretários pediram para os diretores que mandassem informações. Eu li umas 1000 páginas de informações. A primeira vez que eu sentei com ele com dados, ele leu 5 itens da saúde e falou: cadê aquele? Eu não tinha posto. Ele é provocador. E por ser provocador, ele nos orienta, ele nos estimula a trabalhar melhor, a trabalhar concentrado, a trabalhar com vontade. O exemplo um pouco mais sério, que foi repetido hoje aqui, é a questão da farmácia municipal. Já imaginou se por uma ideia que ele foi lá na Droga Raia saber se tinha um remédio, ele passa para outros municípios que existe a possibilidade legal da pessoa, se não tiver o remédio na farmácia municipal, corre ali na outra farmacinha, o município repassa e resolve o problema da falta de remédio? Porque ele é provocador. Este é o primeiro motivo, e o segundo motivo, pela nossa capacitação. Vocês sabem muito bem, neste ano, por exemplo, investiu-se em capacitação na Prefeitura de Olímpia mais do que nos últimos 10 anos. Para nós. Por isso, Geninho. E é em forma de agradecimento, Geninho, que eu, como servidora pública, né, representando aqui, e também a gente gostaria de, simbolicamente, convidar um servidor para te fazer uma homenagem, em agradecimento. Aqui falo em nome de todos os servidores, por seu olhar, né, por nos permitir capacitar, a se capacitar, a fazer treinamentos, dar voz para os servidores. Então, é um gesto muito simbólico, mas de agradecimento por tanto investimento no servidor público. A gente agradece que você continue com esse olhar e que a gente vai continuar com as entregas. Então, a Ana Júlia de Oliveira, por gentileza. Posso ler a placa? Essa aqui, ó. Essa está escrito que ele leva no peito: eu amo Olímpia. Homenagem da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia ao prefeito Geninho Zuliani, pela idealização do Prêmio Municipal de Excelência 2025 e pelo investimento histórico na capacitação dos servidores, que superou a última década e elevou o padrão da qualidade de gestão pública em Olímpia. Seu compromisso com pessoas, inovação e resultados deixam um legado de eficiência e valorização para toda a cidade. A última fala vai demorar menos de 1 minuto antes da foto. Eu vendo tudo isso aqui, aonde eu espero chegar? Onde eu espero que a Prefeitura de Olímpia um dia chegue. Qual que é o grande papel do líder? Muitas vezes as pessoas falam: o líder lidera, motiva. Lógico que ele lidera, ele motiva. O líder faz tanta coisa, mas no fundo, né,
Olímpia e qualquer prefeitura e qualquer órgão público, enquanto instituição, você tem que pensar da seguinte forma: o líder, ele motiva, ele cobra e por isso as coisas funcionam. Mas eu só vou me dar por líder satisfeito na hora que eu parar de cobrar e as coisas funcionarem do mesmo jeito. É na minha ausência, daqui a alguns anos, quando eu não estiver aqui, tiver o Márcio, quando tiver os próximos prefeitos, que nós precisamos institucionalizar todas as culturas para que a gente fique cada vez menos dependente de pessoas e mais de instituições fortes. Parabéns a todos nós. Só para tirar o foto. Pessoal, cerimônia concluída. Muito obrigado a todos vocês, colegas servidores. Lá fora tem um coffee break para todos nós. Muito boa tarde.